Você se lembra que na primeira semana, alguns navios cargueiros levando pescado tiveram que voltar. Lembra? Foi o primeiro impacto. Senador, por que essa ferramenta, que é o Reintegra, né, ela implica uma renúncia fiscal de até 5 bilhões de reais, né? Por que ela foi escolhida? Ela é excepcional, Renata. Ela tá se referindo ao ano de 2025 e 2026. Depois ela não vai continuar. Seja bem-vindo, senador veneziano. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato. Uma alegria reencontrá-la e reencontrar o seu público fidelíssimo, né? Tava com saudade, fazia tempo. Obrigada. Mas não é por falta de convite realmente que vocês já tinham me feito. É as atribulações próprias do dia a dia aqui do nosso mandato. Mas estou muito feliz. Senador, o senhor é relator de um projeto que viabiliza o socorro aos exportadores afetados pelo aumento de tarifas para produtos brasileiros nos Estados Unidos. Sim. Depois do encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump na Assembleia Geral da ONU em setembro, houve a expectativa de uma solução diplomática que viesse muito rapidamente, o que ainda não aconteceu. E a economia brasileira acabou se mostrando mais resiliente do que se imaginava, quando se pensou em todo o socorro aos exportadores, né? Qual que é o impacto que o senhor vê hoje da sobretaxa para produtos brasileiros nos Estados Unidos? Primeiro, é importante dizer que a gente teve, por parte do governo federal, uma postura firme, né? Uma postura de quem não poderia simplesmente desconhecer uma ofensa tamanha, sem precedentes e, pior, sem fundamentação alguma. Pior ainda, a fundamentação apresentada foi a de cunho político, em razão dos interesses do ex-presidente. Ou seja, se prejudica uma nação, se prejudica a economia de milhões em face aos interesses individuais de uma pessoa que estava sob julgamento. Mas, enfim, a decisão foi tomada de 10% no início do ano, você se lembra. Em abril, né? O primeiro anúncio. E depois anunciado de forma unilateral por parte do governo norte-americano, mais 40%, 50%. Isso é aterrador. O governo brasileiro, ao contrário do que os seus opositores diziam ou tentavam disseminar, manteve-se com o propósito de negociar. Manteve-se com o desejo diplomático de se sentar à mesa. Você vai lembrar, Renata, que houve inclusive uma data marcada entre o secretário norte-americano e o ministro Fernando Haddad, e o próprio ministro fez menções de que na antevéspera esse encontro foi cancelado. Ou seja, a disposição realmente de querer imaginar que o Brasil ainda permaneceria sob o jugo de uma superpotência como se fôssemos a colônia do império. Não. Os dias se passaram, nós nos mantivemos, quando eu digo nós, o governo brasileiro se manteve em negociação, inclusive estando à frente o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. Alguns pontos foram abordados. Houve o primeiro encontro, ao qual você mencionou, do presidente norte-americano e o presidente brasileiro. Depois daquele encontro, na reunião da Assembleia da ONU, eles se encontraram na Malásia, abriram espaços para que negociações elas fossem mantidas. Mas nesse transcorrer, prejuízos já estavam sendo aplacados sobre alguns setores. O que o governo fez paralelamente? Criou linhas de recomposição, de ajuda, de socorro, principalmente aos setores mais afetados. E aqui, no Congresso Nacional, através de uma iniciativa do nosso companheiro líder Jacques Wagner, apresentou uma iniciativa desse cunho, dessa natureza. Cabendo-me, por designação do presidente Renan Calheiros, a relatoria. Na Comissão de Assuntos Econômicos. De Assuntos Econômicos. Nós assim o fizemos, um projeto singelo, direto, objetivo, que reforça os fundos de garantia operacional, que reforça o fundo de crédito aos exportadores, muito direto, muito bem escrito por parte do seu propositor. Foi aprovado à unanimidade na comissão,
levamos ao plenário, o texto base também recebeu a acolhida por parte dos senhores e senhoras. E também foi aprovado por unanimidade em plenário, Em plenário, né? Só que está ainda submetida à apreciação de um destaque. Nosso desejo é de que, pós-COP, na próxima semana nós haveremos de ter esforço concentrado em relação a discutirmos indicações de autoridades, quem sabe até na próxima semana nós votemos o destaque. E com isso, definitivamente, tenhamos essa tomada de decisão aprovada. Senador, o ponto central do projeto que o senhor está relatando é retirar os gastos com o socorro aos exportadores do arcabouço fiscal. Ou seja, esses valores, né, esses 5 bilhões, enfim, eles não estariam computados, né, no arcabouço fiscal. Até porque, Renata, você há de convir, quando a oposição e alguns companheiros dizem, olha, nós vamos tirar novamente, nós vamos abrir mais uma exceção em relação às despesas do resultado primário, em relação ao arcabouço, marco fiscal. Ora, nós estamos tratando de uma excepcionalidade. Ninguém poderia projetar que uma decisão adotada de forma unilateral por um governo se desse. Em sã consciência, nós iríamos manter aquilo que é fundamental para a existência ou a coexistência entre as nações, que é o multilateralismo. Então, por força de ser uma medida excepcional, é que nós estamos defendendo que não sejam incluídos no marco fiscal, ou seja, nem do resultado primário, nem na meta fiscal com a qual nós trabalhamos. É mais do que razoável. A oposição chama de maquiagem fiscal, senador. Como é que o senhor avalia essa crítica? A oposição, às vezes, eu não quero dizer de uma forma direta, mas parece que, além de ter tido entre os seus integrantes, porque foi um deputado federal, filho do ex-presidente, que ao invés de estar cumprindo com as suas obrigações, que são as obrigações de um parlamentar federal, representando um Estado, vai para os Estados Unidos, incita, estimula raivosas decisões de um governo contra o seu próprio país, ou seja, um membro da oposição, a oposição deveria estar chamando a atenção dele próprio e deveria estar se reunindo ou unindo esforços para o socorro aos empregos que foram perdidos, que continuam a ser perdidos por força de setores estarem sendo prejudicados. Existe uma realidade, uma excepcionalidade. E se é uma decisão excepcional de poder ajudar, nada justifica senão a de poder acolher a proposta do senador Jacques Wagner, que é exatamente de excluir do marco fiscal. Mas não havia possibilidade dentro do orçamento? Não temos. Nós estamos trabalhando com, agora mesmo, Renata, você se lembra que há menos de um mês, 20 dias, o governo se viu diante de uma situação delicada, eu até me corrijo, ainda está envolto com uma situação delicada que foi a caducidade da medida provisória 1303. A Câmara, para prejudicar ao governo, e o prejuízo não é só sobre o governo, é sobre todos nós, quando nós estávamos tratando da identificação do IOF, identificação das fontes, né? Mais do que justas, porque afinal de contas nós começamos a fazer um processo rediscutindo através da reforma tributária e mais recentemente estamos ainda sob o calor de uma grande vitória que foi a aprovação da isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5 mil. Então a medida provisória ela caducou. Ou seja, os senhores e senhoras deputados, eu não estou adentrando naquilo que é de direito legítimo deles. Eu posso até discordar, mas eles fizeram o que achavam ser pertinente, o que eu penso o contrário. Pois bem, então abriu-se aí uma dificuldade, ou seja, há um déficit a ser compensado na identificação dessas fontes. Não haveria como você propor, senão essa excepcionalidade, excluindo da previsão do arcabouço. Senador, outro pilar importante do socorro é o Reintegra. Para quem nos assiste, o senhor pode explicar o que é esse regime especial de reintegração de valores tributários? Isso é e por que ele é tão importante para a competitividade dos produtos? Porque esses produtos que são exportados, e aí o Reintegra ele foi proposto como um programa para aqueles produtos industrializados, né, que tem um encadeamento e que durante esse encadeamento eles terminam pagando impostos a mais. Na identificação disto, se propôs a constituição... Cada etapa paga um imposto. Então, se propôs um programa onde houvesse uma restituição, uma recomposição
né, residual. Então, esse é o Reintegra. E é exatamente por meio do Reintegra que o governo propõe, através do projeto ao qual eu estou a me referir aqui, o 168, de autoria do senador Jacques Wagner, esse socorro, através do Reintegra. É claro, dentro e de acordo com algumas especificidades. Alguns companheiros, com justas razões, propuseram, através de emendas, socorros para alguns setores que não têm essa característica. Como o agro, por exemplo. Pronto, exatamente, não tem, porque você não tem esse encadeamento industrial. O Reintegra é especificamente, ou foi especificamente voltado, focado para aqueles produtos que residualmente terminam tendo perdas, no sentido de pagarem mais impostos. Mas a base dele é a isenção. Sim, exatamente, ou seja, quando você fala e quando você se refere a essa ajuda. Sim. Exatamente, você vai passar para os setores nessa forma. Senador, por que essa ferramenta, que é o Reintegra, né, ela implica uma renúncia fiscal de até 5 bilhões de reais, né? Por que ela foi escolhida? Depois de um debate tão extenso sobre a reforma tributária que a gente teve no Senado, os técnicos da Receita criticando. Mas ela é excepcional, Renata. Ela tá se referindo ao ano de 2025 e 2026. Depois ela não vai continuar, ou seja, nós não vamos continuar. O governo não está propondo. O projeto ele é muito enfático, ele é muito preciso, ele é muito cirúrgico. Ele faz as menções ao período de 2025 e 2026. Depois não existirá. Então você não tem sustentação o discurso oposicionista, primeiro, de que está fazendo uma chincana ao retirar do marco fiscal. Não. É uma medida extraordinária, excepcional e que requer, portanto, essa nossa compreensão. E ela é temporária. Nós estamos falando sobre um período de início, sabendo também o período final, em 2026. Senador, o Plano Brasil Soberano, que parte dele vai ser viabilizado por conta desse projeto, ele já está rodando, Já. né? E um balanço recente mostrou que 4 bilhões foram liberados no primeiro mês. Já é possível avaliar se essa proposta está atingindo os objetivos, na opinião do senhor? Sim, não tenha dúvidas. E se não fosse esse socorro imediato através da edição de uma medida provisória, aí é onde mostra quando um governo tem atitude. O governo não cruzou os braços. O governo, ao contrário daqueles que pretenderiam que a nossa nação perdesse a nossa soberania, desconhecêssemos que somos um Brasil soberano, o Brasil continuou a discutir, continuou à mesa, continuou a procurar, continuou a demonstrar o interesse para que diplomaticamente fossem superadas essas dificuldades e essas tomadas de decisões, repito o termo, porque não há outro, unilateral, por parte do governo norte-americano, mas o socorro precisava chegar. Não dava simplesmente para você tomar uma atitude por um lado, esquecendo. Você se lembra que na primeira semana, alguns navios cargueiros levando pescado tiveram que voltar. Lembra? Foi o primeiro impacto. Me recordo bem, isso ficou muito marcado. Ou seja, isso significou prejuízos tremendos para tantos e tantos pais de família, que não tinham nada a ver com o fato de alguém ter ido para os Estados Unidos incitar, ou seja, insidiosamente levar um governo contra o seu próprio governo, contra a sua própria pátria. Então a gente precisava ter tido, como o governo do presidente Lula teve essa edição da medida provisória, que foi batizada de Brasil Soberano, que tem ajudado nesse socorro. Tomara que a abertura desse contato pessoal que se apresentou até muito mais amistoso do que nós poderíamos imaginar, se dê de forma efetiva e prática em relação ao governo norte-americano para conosco. Senador, um levantamento sobre a destinação dos recursos do Brasil Soberano mostrou que 85% do crédito foi para a indústria de transformação. Sim. Que é especialmente beneficiada pelo Reintegra, né? O agronegócio, que foi um dos setores mais afetados, e o setor de serviços também, somados não receberam nem 10% do setor. Como é que o senhor vê essa questão? Eu entendo. Precisa de algum ajuste, é isso mesmo? Olha, há 2 semanas, eu fui instado pelo setor sucro-alcooleiro. E eu tive a oportunidade, pela generosa atenção do presidente Geraldo Alckmin, que é um dos negociadores, de poder, em audiência, levar o assunto ao seu conhecimento. É um dos setores afetados. O que o governo tem feito? Sentar-se com cada um dos mesmos, ouvir
e, na medida das suas possibilidades, colaborar, como o projeto do senador Jacques Wagner assim se propõe a fazê-lo. Existem pontualmente situações que precisam ser, quando comprovadamente externadas e demonstradas esses prejuízos, precisam ser acolhidas pelo governo, e isso está sendo feito. Agora, no caso específico, nós não poderíamos, enquanto relator, desconhecer que um programa Reintegra, que tem finalisticamente um propósito, pudesse ter uma ampliação, ou seja, um redimensionamento que fugisse ao seu escopo prioritário, que era exatamente o de reconhecer os setores industrializados. No seu relatório, o senhor rejeitou as emendas que queriam ampliar o Exato. Reintegra para os setores do agro, como sucos de laranja, café. Vindo agora o crédito do BNDES sendo dirigido, não chegando no agro, o senhor pode reavaliar a questão? Porque nós não temos esses recursos, Renata. E diga-se passagem, nós temos, sabidamente, o governo brasileiro até tem tido e demonstrado nesses últimos anos uma capacidade de ampliar os seus mercados. Basta que você observe que muitos desses setores, principalmente os que dizem respeito às commodities, têm mercados que fazem essa substituição natural do mercado norte-americano. Isso faz com que não sejam tão atingidos ou não tenham tantos prejuízos como outros que, perdendo esse mercado norte-americano, não se veem atraídos automaticamente por outras nações. A soja, o The Economist considerou que a soja brasileira conseguiu redirecionar sua produção muito rapidamente. De imediato, praticamente de imediato. Ou seja, essa capacidade, essa facilidade de você encontrar com as negociações diplomáticas mantidas outros mercados consumidores, se dá em relação a alguns desses segmentos. Em relação a produtos industrializados, é mais difícil. E é por isso que a ajuda e esse socorro se deu mais direcionadamente para essa vertente. Senador, o projeto também autoriza aportes em fundos garantidores. Sim. Né? Só para o público entender, qual que é o papel desses fundos? Né? E no caso de haver um risco de calote, qual é o risco dessa conta e parar nos cofres públicos e para a viúva? Né? Por isso que houve, nesse projeto, 1,5 bi foi exatamente para aumentar, robustecer esse fundo garantidor. Porque pode acontecer isso. E se acontecer, efetivamente, quem tem que socorrer é o governo através da constituição desse fundo, que já existe, o fundo já existe. O que nós estamos propondo aí é um incremento da ordem de 1,5 bi, especificamente para esse fundo garantidor de créditos de produtos exportados. Também houve um aporte de outro bi, ou seja, a sugestão para um aporte de um novo bi para o fundo de garantias de operações. Então, a gente sabe que nessas operações, algumas das vezes, né, sem deliberado desejo, em sã consciência, quem comercializa não comercializa para ter prejuízo a si próprio, mas às vezes acontecem situações que fogem, ou seja, são aquelas imprevisibilidades. E quando essas imprevisibilidades acontecem e aquela pessoa que acessou não teve condição de pagar, existe o fundo exatamente para fazer com que haja esse ressarcimento. Senador, e qual é o objeto dos destaques que ainda faltam ser votados? Da oposição, que é exatamente desnaturar por completo o projeto. Ele propõe suprimir o artigo 1º. E o artigo 1º diz taxativamente: esses recursos extraordinários, esses valores extraordinários, não estarão contabilizados no resultado primário, das despesas primárias. E também não estarão... Ou seja, não permite que o socorro fique fora exatamente. do teto da arcabouço Aí você fiscal. desnatura. O cerne, ou seja, a espinha dorsal do projeto está precipuamente na previsão do artigo 1º. E aí, por força do sentimento de contestação da oposição, de querer criar uma dificuldade para o governo, eles propuseram um destaque fazendo essa supressão. E nós temos que tentar derrotar. Senador, antes de encerrar o programa, eu queria mudar de assunto só um pouquinho, mas aproveitando a sua presença, porque o senhor também relatou na Comissão de Assuntos Sociais um projeto que muda as regras do microempreendedor individual, o MEI. O que vai mudar?
Aumentou a faixa, né? É um projeto que eu quero saudar aqui a iniciativa da minha querida companheira MDBista catarinense, Dona Ivete, né, da Silveira, em que foi muito feliz ao propor. Nós temos até 80 mil e não houve a atualização dessa faixa, ou seja, faturamento até 80 mil do microempreendedor individual. Então, o que ela fez? Uma atualização de 81 mil até 140 mil, ou seja, aqueles empreendedores que tiverem nessa faixa até 140 mil poderão se enquadrar, se assim desejarem, e esse é o nosso propósito, o propósito da senadora Ivete, se enquadrar no Super MEI, né? Ou seja, Vai criar uma nova é categoria? uma nova faixa, de 80 a 140, porque nos últimos... 81, né? 81 até 141. 140. Não houve, Renata, nesses últimos 7 anos, atualizações. Ou seja, de 2018 para cá, os valores permaneceram os mesmos, o que não justifica, porque entendamos, existem milhares de brasileiros desejosos de fazer os seus empreendimentos e, quando o fazem, estão acima desse faturamento de 81 mil reais. Então, muito justa, essa matéria foi aprovada na CAIS, está na CAI, eu também já fui designado para fazer a relatoria, não creio que haja dificuldades maiores e, em seguida, avançarmos ao plenário. Mas tem mais uma mudança, né? Vai permitir a contratação? Não, aí onde está. A proposta originária permitia contratação de 2. O governo, sentando-se conosco e com a própria senadora, sugeriu que mantivesse um único funcionário. E ela entendeu de aceitar para não perder o propósito maior, que é exatamente o de fazer esse elastecimento no valor. Então, continua com um funcionário, mas com um valor de 81 a 140 mil reais, que de fato, repito, é o ganho maior, sentido maior da apresentação dessa iniciativa legislativa. Mas também está se prevendo uma correção automática? O governo propôs que, nesse instante, nós não assim o fizéssemos, porque não havia uma projeção do que isso significaria em termos de impacto financeiro. Então, nós também excluímos tudo de comum acordo com o governo, a autora, a senadora Ivete, conosco, responsável pela relatoria. E qual o impacto o senhor imagina que essa proposta vai ter? Fantástica. Primeiro você vai atrair a formalização de muitos brasileiros, senhores e senhoras, que desejosos, aquele sentimento e aquele estímulo de empreender, o farão e enquadrar-se-ão nas vantagens oferecidas pelo MEI. Isso é uma oportunidade que também nós teremos de ver milhares de brasileiros tendo esse novo acesso, um vínculo com muito mais sustentabilidade, com muito mais segurança jurídica. Tem um impacto muito interessante. Eu fiquei impressionado, não tinha noção exata da repercussão positiva no meu próprio estado, mas recebendo muitas mensagens favoráveis a essa relatoria. Senador, muito obrigada pela presença. Minha amada, obrigado a você pelo carinho de sempre, pela generosa forma, tanto sua como de todos os companheiros, de receberem os seus convidados. Um abraço a todos.